Olá! Começa agora mais um MP Cidadão. E nesta edição você vai conferir o trabalho da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Assistência Social do MPRJ. Quem vai falar sobre o tema é a promotora de Justiça Marcele Navega. No quadro MPRJ nas redes, assista a participação do promotor de Justiça Rodrigo Medina para explicar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. No quadro Juridiquês, saiba o que é apropriação indébita. E no nosso bloco de entrevistas, acompanhe a primeira parte de uma conversa com as promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares sobre o projeto Vida e Paz, que tem como objetivo prevenir o crime de feminicídio. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá! Você sabe como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atua para combater situações de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes? O promotor de justiça, Rodrigo Medina, vai explicar como funciona o trabalho do órgão nesses casos. Acompanhe. O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Mas você sabe como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atua nesses casos? Cabe às promotorias da infância e da juventude adotar todas as medidas visando a prevenção dessa violação de direito e também a defesa dos direitos de crianças e adolescentes vítimas nos casos individuais. Cabe também ao Ministério Público fiscalizar a aplicação das medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. As promotorias com atribuição criminal fiscalizam a apuração do fato e também oferecem a denúncia em face do acusado, sempre que há elementos visando a responsabilização criminal. Se você tem conhecimento de algum caso de violência sexual praticado contra criança e adolescente, não se omita. Procure o Conselho Tutelar da sua cidade ou denuncie através dos canais oficiais. E o MP Cidadão vai continuar acompanhando o trabalho do MPRJ para a proteção dos interesses das crianças e dos adolescentes. E para atuar na defesa dos direitos transindividuais à assistência social no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ criou a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Assistência Social por meio da Resolução GPGJ número 2449 de 2021. Vamos acompanhar agora o trabalho desenvolvido por essa promotoria no quadro Por Dentro do MPRJ. A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Assistência Social, ela tem como atribuição atender o artigo 31 da Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê que cabe ao Ministério Público a defesa dos direitos e a prevenção de violação de direitos sociais. Dentre as atribuições, inúmeras atribuições da promotoria, cumpre destacar o cofinanciamento da assistência social. Temos a gestão do SUAS nos âmbitos municipal e estadual. Temos os equipamentos de serviços disponibilizados pelo município. Dada a amplitude do tema, foi necessário elegermos prioridades para tratar dos trabalhos da promotoria. Dentre as prioridades, nós temos os níveis de proteção, os equipamentos disponíveis nos níveis de proteção social, que é o nível de proteção social básica e o nível de proteção social especial, de média e alta complexidade. No nível de proteção social básica, tem-se como foco a prevenção do rompimento de vínculos. E no nível de proteção especial de alta e média complexidade, tem como foco a restauração de vínculos rompidos, seja sociais, seja familiares. Nós temos aqui um TAC firmado com a Promotoria de Tutela Coletiva da Cidadania em 2012, que tem como mote a proibição do município da remoção compulsória de moradores de rua. Esse TAC, à época firmado,
tinha como objetivo fomentar políticas públicas de reintegração social. Outra ação ajuizada recentemente tem como objetivo o equipamento do Centro POP, Centro de Referência especializado a pessoas em situação de rua. Dentre as demandas recebidas neste órgão de execução, temos como maior número a tutela de pessoas em situação de rua. Bem, a criação da Promotoria de Tutela Coletiva da Assistência Social veio para atender um anseio tanto social quanto institucional de buscar, fomentar e acompanhar a execução de políticas públicas destinadas aos usuários cujos direitos fundamentais foram violados. A proteção desses usuários, ela é de suma importância social e ela corrobora com a garantia dos direitos fundamentais e o exercício da cidadania. A porta de entrada no Sistema Único de Assistência Social é o Cadastro Único da Assistência Social, que visa a conferir aos usuários os direitos aos benefícios, serviços, auxílios emergenciais, benefícios de prestação continuada, tudo que pode ser oferecido por meio do Sistema Único de Assistência Social. Para um usuário fazer jus aos auxílios emergenciais, ao Bolsa Família, todos os serviços, benefícios, programas e projetos da assistência social, ele precisa passar por esse cadastro, ele precisa ser referenciado nesse cadastro. E aí, a porta de entrada e o principal equipamento é o Centro de Referência da Assistência Social. Ali, a pessoa entra, ingressa e faz o cadastro e começa a usufruir, né, e de todos os serviços, serviços, programas, projetos disponibilizados. E o Centro de Referência da Assistência Social, ele é um equipamento um pouco mais complexo em que se visa resgatar vínculos rompidos, seja familiares, seja comunitários, seja sociais. Já o Centro de Referência da Assistência Social, ele tem como mote a prevenção do rompimento de vínculos. Então, é um serviço menos complexo. Tanto é que ele está referenciado na proteção social básica, o Centro de Referência da Assistência Social. Já o centro especializado, ele está vinculado ao nível de proteção social especial, de média complexidade. A reunião realizada na semana passada, ela tinha como objetivo principal apresentar a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Assistência Social aos órgãos públicos e aos conselhos de controle social da assistência social. Ali eu tive a oportunidade também de elencar algumas prioridades eleitas pela promotoria para os trabalhos, para a deflagração dos trabalhos, e salientar a necessidade da adequação dos equipamentos disponíveis aos usuários. Dentre eles, eu ressaltei os centros de referência da assistência social, os centros POPs, a carência dos centros POPs e a carência das instituições de acolhimento às pessoas em situação de rua. A necessidade de uma regionalização de abrigos e do pronto atendimento a esses usuários. Por fim, foi mencionada a necessidade do investimento em políticas públicas geradoras de emprego e renda que visam a propiciar a autonomia das pessoas moradores em situação de rua. Você sabe o que é apropriação indébita? O quadro Juridiquês explica para você. Motorista é detido pela Polícia Rodoviária Federal
por apropriação indébita de veículo na BR-101. Fonte Campos 24 horas, 13 de maio de 2022. Apropriação indébita. Você sabe o que significa? A apropriação indébita é um crime que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel sem o consentimento do seu dono por quem antes detinha a posse legítima da coisa. Um exemplo é quando uma pessoa se apropria de um objeto que lhe havia sido emprestado por alguém. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. E nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, não perca uma entrevista com as promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares sobre o projeto do MPRJ que visa prevenir o crime de feminicídio. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Em 2015, a Lei nº 13.104 estabeleceu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e o incluiu no rol dos crimes hediondos. Segundo a legislação, o feminicídio é o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou seja, o homicídio de mulheres por serem mulheres. Com o objetivo de prevenir esse crime, reduzindo a reincidência específica, o MPRJ criou o projeto Vida e Paz. E para falar sobre esse tema, hoje nós teremos como convidadas as promotoras de justiça Luciana Soares Rodrigues e Ailin Oliveira Marenco. Olá, doutoras, sejam muito bem-vindas ao MP Cidadão. Doutoras, em que momento as senhoras começaram a pensar nesse projeto, nessa mudança de perspectiva com relação ao olhar do agressor? Em janeiro de 2021, quando uma conhecida minha me procurou, preocupada, porque estava recebendo ameaças de um ex-companheiro que estava preso. Ela havia sido vítima de tentativa de feminicídio, mas também tinha sido vítima de outras agressões anteriores. A pessoa estava presa e, mesmo assim, continuava perpetrando ameaças contra a vida dela. Ela temia que, ao receber algum benefício da execução penal, esse homem viesse a sair e, em liberdade, concretizasse seu intento feminicida. Eu, na época, não trabalhava com essa temática, mas me sensibilizei muito e pensei como podemos prevenir de alguma maneira esse delito, como o Estado pode dar conta de casos como esse, né? Como responder à sociedade com um homem preso que continua agredindo e tirando a paz dessa mulher, ainda que ele, ao sair, não complete o intento feminicida. E se completar, como o Estado vai justificar ter tido esse homem por tanto tempo sob sua custódia e não ter conseguido prevenir esse delito? Da minha parte, eu também vinha desde 2020, né, estudando sobre o tema, a partir do momento em que uma mãe, né, do meu grupo de mães da escola foi assassinada pelo marido, e ele fazia parte também do grupo das festinhas e tal, e era tido e havido como uma pessoa normal. Então eu comecei a estudar sobre esse tipo de delito e me inscrevi na pós-graduação da EMERGE sobre violência e gênero, para tentar entender que tipo de criminoso é esse, porque sempre eu não sou um bandido. Eu não sou um bandido, é ela que me fez fazer isso. Então é um crime bárbaro, né, cometido via de regra com requintes, né, de crueldade para desfigurar a figura da mulher, e é um sujeito que socialmente ele é tido e havido como um bom pai de família, um chefe de família, um homem trabalhador. E em que momento e por que esse homem passa ao ato, né, de violência tão bárbara? E então fui começando a pesquisar, já fazia parte da minha pesquisa, e com esse caso concreto que a Luciana trouxe, a gente começou a pensar como é que a gente pode, já que o direito não dá conta, né, como é que a gente pode fazer com que o processo penal sirva como um mecanismo efetivo de prevenção, né, para outras mulheres e para aquela vítima sobrevivente.
eventualmente. Sim. Doutora Eileen, esse projeto é para prevenir o crime de feminicídio. Como isso vai ser feito na prática, doutora? O projeto a princípio, é com apenados do sistema penitenciário, ou seja, homens que já foram condenados por tentativa de feminicídio, né, visando a prevenção da vítima, o cuidado e o apoio à prevenção da vítima extramuros, né, enquanto ele se encontra preso, e o cuidado e atenção desse agressor dentro do sistema para que ele consiga deslegitimar as crenças que levam ele a assim agir, porque via de regra são homens que não sabem por que eles estão ali, porque eles dizem assim, não, mas eu não, ela que me levou a isso. Então, o crime de feminicídio é um crime de controle, né? Porque o homem, ele passa, ele tenta exercer o controle sobre aquela mulher durante toda a relação, e quando ele sente que ele vai perder o controle, normalmente em momentos de separação, né, que é um fortíssimo gatilho para o feminicídio, que ele vê que ele está perdendo o controle sobre aquela mulher, que ele parte para a atitude homicida. Então, ele se entende no direito de fazer aquilo. Então, por quê? Porque baseado em crenças de uma sociedade culturalmente estruturada nos papéis estreitos, né, atribuídos a homens e mulheres. Então, a partir do momento que aquela mulher deixa de, na visão daquele homem, seguir aquele papel que ele entende que seja que ela deva obediência para ele, ele exerce a violência como uma forma de manter essa obediência. E o feminicídio é o ápice da violência de gênero contra a mulher. Então, isso está estabelecido em toda a sociedade, por isso que esse crime, inclusive, só recentemente veio a ser qualificado como tal, né? Então, a gente tem um processo cultural que vem sendo desvelado e é baseado em crenças, né, e estereótipos que legitimam esse atuar desse agressor. Então, é preciso atacar nessas causas que legitimam esse atuar. Então, só a reprimenda do processo, por si só, não é suficiente para que ele deslegitime o seu atuar. Então, a ideia do projeto é lidar com a vítima e com a proteção da vítima extramuros, né, para que ela possa se entender como uma vítima de violência, para que ela possa desenvolver mecanismos de cuidado e de conhecimento da rede de apoio e proteção, e cuidar desse agressor dentro do sistema, para quando ele já saia mais consciente, né, dos atos praticados, que se responsabilize pelos atos praticados, né, e que não venha a reincidir especificamente em crimes de feminicídio, nem contra essa mulher, nem contra nenhuma outra. Doutora Luciana, esse é um projeto preventivo. A senhora pode explicar melhor quem são os alvos? Sim. A Lei Maria da Penha, ela tem 3 eixos, né? Ela é fundada em 3 eixos: o eixo da prevenção, o eixo da repressão e o eixo da assistência. Esse projeto, ele trabalha com 2 dos eixos, que é a prevenção e a assistência. A assistência à mulher vítima, né, porque o projeto trabalha tanto com o agressor quanto com a vítima, e o eixo da prevenção ao atender o agressor dentro do sistema penitenciário. Esse agressor, como a doutora Eileen acabou de falar, inicialmente a gente vai trabalhar com o agressor já condenado. Então, é aquele homem que está em cumprimento de pena privativa de liberdade dentro do sistema prisional, que foi condenado por tentativa de feminicídio. Entretanto, nós temos o desejo de ampliar esse projeto para também atender os presos provisórios, ou seja, aqueles homens que estão, homens e mulheres, né? Porque também é possível que uma mulher seja autora de feminicídio. Enfim, todas aquelas pessoas que estejam presas provisoriamente, acusadas, passando por um processo penal, né? Pelo crime de tentativa de feminicídio. No momento, a gente vai atender os apenados porque existem mecanismos na legislação que nos permitem fazer com que aquela pessoa se submeta ao projeto. Já em relação ao preso provisório, é necessário que ele queira participar do projeto, então teria que ser de adesão voluntária. Entretanto, nós reputamos importante que também sejam alcançados esses presos provisórios à medida que o projeto vá se desenrolando e a nossa capacidade também de atendimento vá se ampliando, porque
é possível que essa pessoa saia do sistema prisional um pouco antes, talvez, né, de receber uma pena definitiva, e ainda esteja com o calor das emoções e possa tentar novamente efetivar a conduta feminicida. Então, como forma de prevenção máxima, é importante também que o preso provisório consiga participar do projeto. Complementando, não se pode descurar que a Lei Maria da Penha, ela prevê a repressão, né? A repressão é muito importante. Então, esse projeto, ele não visa substituir nenhuma pena. Esse projeto, ele visa atender o homem dentro do sistema carcerário para que ele se responsabilize pelo seu ato, desvele o véu sexista da sua visão e da sua relação com as mulheres, não só com essa mulher que foi a vítima, como eventualmente outras mulheres com as quais ele venha se relacionar, mude sua conduta e não pratique mais nenhum tipo de crime de violência doméstica. Então, é importante salientar isso, que não há uma substituição de pena, não há acréscimo de benefício que venha a caracterizar diminuição de pena. É um projeto paralelo, um trabalho paralelo com esse apenado. É importante destacar isso porque em alguns países em que há esse trabalho com o agressor, existe essa modalidade de programas de intervenção como substituição de pena, mas não é o objetivo do nosso projeto. Doutoras, nossa entrevista está ótima, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Mas nós vamos continuar com esse bate-papo sobre o projeto Vida e Paz na semana que vem. Eu agradeço a participação das promotoras de justiça Ailin Marenco e Luciana Soares. E se você aí de casa quiser rever esta ou outra entrevista, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. E eu te espero na semana que vem. Até mais!